Olá pessoal, esse vídeo é sobre as infecções do trato respiratório superior para complementar a disciplina de microbiologia clínica. Esses tipos de infecções do trato respiratório superior são muito comuns em função da exposição do trato superior e dos agentes infecciosos que são rapidamente transmitidos. Nessa pandemia de SARS-CoV-2, vocês vejam como a transmissibilidade de vírus e bactérias pelas vias aéreas é muito alta. Mesmo tomando precauções de higiene e de EPI, de proteção, os agentes infecciosos do trato respiratório superior se dissipam com muita velocidade e, quando acometem indivíduos imunocomprometidos, podem causar sérias infecções. Então, aí no início, né, na introdução, a gente observa os principais tipos, né? Primeiro a anatomia, né, as áreas de incidência, depois as bactérias como hemófilos e streptococcus, né, vão dar principalmente dor de garganta, que é a nasofaringe, orofaringe, a região de seios paranasais, a sinusite, e os principais agentes, hemófilos, streptococcus, Neisseria, enterobactérias e alguns tipos de fungos. O quadro clínico, então a faringite, como eu vinha falando, ela pode evoluir para casos mais graves. A faringite pode ser bacteriana, que é o Streptococcus pyogenes, ainda podendo ter alguns outros tipos de agentes, enterobactérias, e alguns vírus, como adenovírus, herpes, influenza, e que podem ser diagnosticados por provas imunológicas. Laringite e epiglote, que já são regiões mais profundas, a maioria de origem viral. Na clínica você vai observar a presença ou não de pus, febre, mas os exames complementares são bem importantes para fechar o diagnóstico. Sinusites, que podem ser muitas vezes crônicas, né, que são cavidades que se comunicam com a região nasal, e como o tráfego de líquidos pelos seios paranasais às vezes é dificultado por inflamações que fecham o ósteo, né, a abertura entre a cavidade nasal e o paranasal. Aquilo inflama, fecha e acaba causando mais dor. Otites, que são nas regiões, que é na região do ouvido, em função da comunicação também com a orofaringe, pode haver a migração de agentes etiológicos. Região da nasofaringe, infecções por Streptococcus aureus, né, no nariz, e que em função, às vezes, de algum comprometimento imunológico pode causar infecções. E a Candida albicans, na cavidade oral, que é responsável por infecções fúngicas. Então, os meios de cultura das vias aéreas superiores são o agar chocolate, o agar sangue e o agar maconque. Então, vejam que são meios de cultivo enriquecidos e que vão fazer a seleção do agente etiológico. O bacilo diftérico é o que dá aquelas placas na orofaringe e na laringe, que podem inclusive fechar a respiração, né? São placas típicas da difteria.
Aqui é um resumo, né, uma tabela resumo com os vírus, os principais vírus e as bactérias. Então, esse quadro aqui faz uma síntese dos agentes e da manifestação clínica. Trato inferior, pulmões. Então, nós temos aí os agentes etiológicos, Streptococcus pneumoniae, hemófilos, Staphylococcus aureus, anaeróbios e outros, Moraxella catarrhalis e outros agentes, né? Clamídia, legionela. Então, aqui os fatores predisponentes: alcoolismo, diabetes, anemia, imunossupressão, idade, doenças crônicas, né, como câncer, e a resistência do indivíduo a esses agentes, né? Então tá aí os alcoolismo, asilos, creches, né, que são os fatores, os agentes mais envolvidos, os fatores e os agentes, né? Regiões de endemia, né? Má higiene dentária, surtos de gripe, aqui continua a tabela, né? Exposição a pombos e fezes de pombos, coelhos e uso de drogas. Essa pneumonia por aspiração também é interessante, que são indivíduos que têm dificuldade de deglutição por algum motivo e acabam aspirando saliva ou material contaminado e tendo infecções no trato respiratório inferior. Agentes enquanto a frequência, né? Na idade, os recém-nascidos, 3 semanas a 3 meses, 4 meses a 4 anos, de 5 a 15 anos. Então vejam aqui que nessa idade, que é comum, dores de garganta, né? Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia pneumoniae e Streptococcus pneumoniae. Aqui algumas outras causas, né, que são raras, associadas hoje em dia até a terrorismo, né, antrax, brucelose, leptospirose, que é a urina do rato, pasteurella e tifo, que é a Yersinia pestis, e o antavírus. A pneumonia hospitalar vem associada a infecções hospitalares de micro-organismos que muitas vezes já são selecionados por bactérias. Então são pneumonias que merecem cuidado e antibióticos específicos, né? Às vezes o respirador, ou o ar-condicionado, que tem que ser sempre higienizado, né? Então quais são os principais agentes? Bacilos gram-negativos, enterobactérias, entre elas Klebsiella, E. coli e Enterobacter, bacilos de gram, cocos gram-positivos, principalmente Staphylococcus aureus. E aí alguns outros agentes, vírus respiratório essencial, em casos de surtos, patógenos isolados e o diagnóstico laboratorial, o exame clínico, exame de escarro, aspirado transtraqueal, isso aqui é obtido a partir de um procedimento clínico, broncoscopia, biópsia em casos específicos, né, onde se identifica massas no pulmão, exames imunológicos são muito usados, hemocultura, exames imunológicos, punções com aspirados, raio-x e tomografia computadorizada. Então tá aí uma tabelinha dizendo cada um, né? O tipo de escarro purulento, escarro mucoide, fétido e as características, né, de cada tipo de escarro. Proceder à bacterioscopia e relacionar com os achados aí. Avaliação do escarro, se é a presença de sangue ou de muco. Pneumocystis carinii, que é muito comum no pacientes com HIV e pacientes imunossuprimidos. Legionela e clamídia.
Também são utilizados imunos sorológicos. Aspirada de secreção traqueal, que vai se fazer a cultura e se pesquisar a colonização. Transtraqueal.